Lula obteve 3.300 municípios, derrubando a derrota de Haddad de 368. Bolsonaro melhorou no Nordeste, mas perdeu o poder em 26 capitais. 1.569 conquistas urbanas na região Sudeste e vitória em São Paulo foram decisivas na volta de Lula ao Palácio do Planalto após 12 anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, APT, derrotou 3.123 o presidente Jair Bolsonaro, APL, no segundo turno no Brasil 5.570 municípios na eleição mais próxima desde a redemocratização, que concorreu à reeleição. O titular estava à frente com 5 vagas e ambos empatados com 2 vice-campeonatos, Guará, ASP, e Irati, ASC. Lula conquistou mais de 80% dos municípios em 12 estados, Bahia, a 100%, Ceará, a 100%, Paraíba, a 100%, Piauí, a 100%, Sergipe, a 100%, Pernambuco, a 99%, Rio Grande do Norte, a 99%, Maranhão, a 99%, Amazonas, a 9%, Alagoas, a 87%, Tocantins, a 83% e Amapá, a 81%. Bolsonaro conquistou mais de 80% dos municípios de Rondônia, a 100%, Roraima, a 93%, Santa Catarina, a 93%, Mato Grosso, a 87%, São Paulo, a 85% e Mato Grosso do Sul, 8%, e Acre, a 82%. O candidato à reeleição também teve vantagem no Distrito Federal, onde fica a capital Brasília. Considerando a redução do tamanho dos municípios, pode-se argumentar que Lula recebeu mais eleitores de pequenas cidades, com no máximo 50 mil habitantes, em comparação com a representação desse grupo no total de brasileiros elegíveis. Nesses dois grupos, o presidente eleito teve uma vantagem de 5,6 milhões de votos sobre seu oponente. Em Bolsonaro, a participação dos eleitores foi maior nos municípios com 100 mil, 500 mil e 500 mil, 1 milhão de habitantes. Nesses grupos, o candidato derrotado conseguiu 3,9 milhões de votos, insuficientes para compensar a influência das cidades menores. Os dois candidatos tiveram uma parcela igual do eleitorado em cidades de mais de 1 milhão, com o titular liderando apenas por 18.036 votos. Comparado ao desempenho de Fernando Haddad, APT, nas eleições presidenciais de 2018, Lula conseguiu aumentar sua vantagem sobre Bolsonaro em municípios pequenos em quase 2 milhões de votos. O PT também reduziu a margem do presidente em exercício em 5,3 milhões em municípios de 100 mil a 500 mil e 500 mil, 1 milhão, e igualdade em cidades de mais de 1 milhão, o que colocou Haddad em desvantagem de 7 milhões de votos na eleição anterior. Na campanha que marcou sua volta à presidência da República 12 anos depois de deixar o Palácio do Planalto, Lula conseguiu melhorar os resultados do PT em 3,3 mil municípios, levando em conta o percentual de votos válidos. Viradas decisivas. Lula derrotou Bolsonaro em 368 municípios, onde o candidato à reeleição derrotou Haddad em 2018. Reversões em 83 municípios paulistas, incluindo a capital São Paulo, São Bernardo do Campo, Mauá, Osasco-Baú destacam-se também. As 160 cidades de Minas Gerais, entre elas Juiz de Fora, Ribeirão das Neves, Sabará e Teófilo Otoni, que subiram nesta eleição ao atrair dois candidatos no segundo turno da campanha. Desde 1989, Minas Gerais e Amazonas não têm presidente eleito sem vitória. Lula mudou o jogo nesses dois estados e manteve viva a tradição nas eleições de 2022. Desempenho de Lula no segundo turno nas cidades de São Paulo, comparado a Haddad em 2018. São Paulo, em 1,255 milhão de votos, a 13,92 pontos percentuais, % de 39 a 53,5% dos votos válidos. São Paulo, em 916, 9. 916, 9. 916, 9. 916, 9. 9. 916. 0. 3% a 53,83%. Osasco, em 78.682, a 13,5%. PP, de 3,6%, 3%, 5% a 0%. 37,93% a 53, 21%. Diadema. 5,6. 7 a 12,0% a 0.
0%. Atuação do segundo turno de Lula nas cidades mineiras, em comparação com Haddad em 2018, votação em 8 pp, 1. 7 pp, 5. 7,6% a 56,09%. Ribeirão das Neves, em 30,5% de 70% de pp. pp, para 63%. Sabará, em 13.768 a 12, 3%. 8%. 7%. Porcento, 0,8%, 0,88% para 56,63% em Teófilo Otoni, em 9.758. 82p. 5,35% para 50,18%. Bolsonaro derrotou Lula em 5 municípios onde Haddad disputou há 4 anos, todos com menos de 100 habitantes, 0. Aqui. O grupo tem cadeiras em Goiás e Santa Catarina. Os estados derrotaram o atual presidente. Pará e Alagoas, a Lula venceu. Apesar da derrota em todos os estados da região Nordeste, Bolsonaro contou com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, APP, que poderia influenciar particularmente sua atuação em Alagoas. Cidades onde Bolsonaro recebeu uma reviravolta em relação ao segundo turno da eleição de 2018. Novo repartimento, para 6.531 votos a 8,38 pontos percentuais, de 7,78% para 16% dos votos válidos. 1,19. 8,1% menos 60,11%. Boca do Acre, em 2.370 a 7,19 pp. 7%, 5. 66%. São Geraldo do Pará, em 97,9 a 7,99% a 9%. Porto Calvo, ao 1.327 a 2,51 pp, de 9,87% para 52,38%. Considerando 22 dos 5.570 municípios do Brasil, onde houve a mudança do segundo turno de 2018 para o segundo turno de 2022, Bolsonaro foi redundante. 2. 5 milhões de votos menos 1,11 milhão de votos. Esse grupo de municípios inclui 23,35 milhões de brasileiros elegíveis, o que representa 93% do eleitorado do país. Só em São Paulo, Bolsonaro perdeu por 86 mil votos em 1,27 milhão. A fotografia também foi reproduzida em menor escala em outras capitais como Porto Alegre, a 105,22. A menos 57.299, Belém, a 76.789 a 0,807, Natal, a 2,832 a menos 27.575, e João Pessoa, 0,5,925. Comparado ao desempenho de Fernando Haddad, a PT, nas eleições presidenciais de 2018, Lula foi relativamente melhor em 27 capitais. Bolsonaro, no entanto, caiu em todos, menos em Boa Vista, onde subiu de 78,61% na eleição anterior para 79,7%. Lula avança em 1.569 cidades do Sudeste. O presidente eleito ganhou espaço, principalmente nas cidades do Sudeste, a 1.569, e do Sul, a 919. Essas duas regiões representam, respectivamente, 7,55% e 7,85% do total de municípios onde Lula conseguiu melhorar seus resultados em termos de votos válidos em relação a Fernando Haddad em 2018. E estados. Em 1.959 municípios, Bolsonaro até teve mais votos do que em 2018, mas terminou com um percentual menor em votos válidos devido à diferença no comparecimento de eleitores neste pleito. Os números reforçam a percepção de que, por mais que a vantagem de Lula tenha sido construída pelo já esperado expressivo desempenho no Nordeste, a derrota de Bolsonaro também é explicada em grande medida pela desidratação em localidades estratégicas de grande porte e especialmente no Sudeste.